Quando você for preparar um sermão, é muito importante que você não comece a preparação do seu sermão pela produção do esboço, ou seja, é importante que você não inicie a preparação do seu sermão pelo esboço, tá? Por quê? Porque o esboço é nada mais, nada menos do que uma das etapas dentre muitas, tá, que compõem o processo de preparação de sermão, ok? Então você deve começar o seu sermão de outras maneiras, tá? Que são maneiras melhores, inclusive, mais corretas, mais éticas do ponto de vista bíblico, de você começar então a trabalhar a preparação do teu sermão, beleza? E nesse vídeo então eu quero mostrar um pouco para vocês, né, isso tudo que eu tô aqui ilustrando, tá? Que eu tô aqui colocando. Aí vou mostrar aqui na minha tela, tá? Como é que normalmente eu faço, né? No processo de preparação de sermãos. Mas antes queria dizer para vocês que meu nome é Tomé Guias, você está no canal Expósitos, ok? Aqui nós falamos sobre literatura teológica, falamos sobre teologia adventista, falamos sobre a pregação expositiva, método de estudo da Bíblia, beleza? E nesse vídeo aqui então quero falar um pouquinho sobre o processo de preparação de sermão. Eu estou gravando uma série de passo a passo de como você pode preparar um sermão bíblico, um sermão expositivo, mas eu queria só fazer essa aula rápida aqui para trazer aqui esse insight bem importante aí para vocês, porque normalmente quando a pessoa é iniciante, ela já quer começar o seu sermão a partir do esboço, né? Normalmente o que uma pessoa, né, que está começando agora a produzir sermãos, a preparar sermãos faz? Normalmente a pessoa define um tema e a partir desse tema já faz os pontos do sermão. Então ela escolhe um tema, coloca já 4 pontos, né, aí no sermão, e depois ela agora vai abrir a Bíblia. Só assim é que ela vai pegar aqui a Bíblia. Só assim é que ela vai abrir a Bíblia para achar algumas passagens, então, para conseguir preencher os pontos que ela definiu para o seu sermão. Irmãos, essa aqui é uma forma, assim, muito ruim de você estar preparando os seus sermões, tá? E aí você pode cometer vários erros, você pode cometer vários problemas teológicos, você pode incorrer em muitas heresias, e aí, principalmente, um dos maiores problemas, você vai estar forçando o texto bíblico a se ajustar com o ponto que você já estabeleceu. Porque se você já estabeleceu um ponto, você já estabeleceu um tema, sem mesmo estudar o texto bíblico de forma aprofundada para nele, ou seja, para no próprio texto bíblico você descobrir o tema do teu sermão e os pontos que devem compor o teu sermão, então o que você faz? Já que você definiu o seu próprio tema e os seus próprios pontos, você não vai querer mudar isso, você vai forçar textos bíblicos a se harmonizarem com os pontos que você definiu. Então isso aqui gera muitos problemas para a teologia bíblica, beleza? Então, veja aqui na minha tela aqui, por exemplo, eu estou aqui com 2 telas, tem essa daqui que não vai aparecer nada, mas tem uma outra aqui, tá bem perto de mim. Vocês conseguem ver? Acho que não vai dar para ver, né? Mas enfim, aí vou estar gravando aqui a tela para vocês darem uma olhada. Essa aqui é um print que eu fiz, tá? Da Bíblia Online, tá? Aqui a Nova Almeida atualizada, tá? É o texto de Salmo 1, tá? Salmo 1. Aqui no Salmo 1, a gente tem aqui, né? Os justos e os ímpios, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, vocês conhecem muito bem essa passagem, não vou gastar aqui tempo, né, lendo toda ela, tá? Mas a primeira coisa, normalmente quando eu vou preparar um sermão, eu esqueço o esboço, esqueço o tema do sermão, eu me sento, né, na minha escrivaninha aqui, na minha biblioteca, sem saber ainda qual vai ser o tema, sem saber quais vão ser os pontos do meu sermão e sem saber quantos pontos vai ter o meu sermão. Por quê? Porque é o texto bíblico, a passagem que eu escolhi, a perícope que eu defini, que vai me dar todos esses elementos. O pregador deve estar sempre refém da passagem bíblica, porque a base do teu sermão deve ser a Bíblia Sagrada, ok? As ideias do pregador não importam, o que importa são apenas, né, as ideias bíblicas, tá? Então a primeira coisa que você deveria fazer ao preparar um sermão, ao invés de começar pelo tema e pelo esboço, é você definir uma passagem bíblica. E essa passagem deve ser uma perícope. Algumas Bíblias já mostram, já delimitam as perícopes. Se você olhar na tua Bíblia, normalmente tem, quando vai começar um
uma nova passagem, você vê que a primeira letra, né, do versículo aí começa com a letra maiúscula em negrito, tá? Então, normalmente, aí desse negrito até o próximo negrito, então você tem aí uma perícope. A perícope é um fluxo de pensamento, e esse fluxo de pensamento deve ser completo, tá? Porque é um assunto que começa, tem um meio e tem um fim. É um assunto completo. É assim que você deve preparar o sermão, ao invés de escolher um texto de forma isolada e esquecer do todo. Por exemplo, a primeira vez que eu preparei... estava lendo essa passagem, eu pensei, não, vou pregar apenas até do versículo 1 até o versículo 3, né? Que é o que muita gente faz. Mas quando você vai analisar, por exemplo, você percebe que é importante, se você for pregar nessa passagem, é importante que você vá até o versículo 6, porque é no versículo 6 aonde o autor encerra o pensamento que ele começou no versículo 1, ok? Então, definiste a tua passagem bíblica e você vai ler essa passagem várias vezes, em várias versões diferentes, ok? Então, é importante que você faça isso. Leia, por exemplo, numa João Ferreira de Almeida atualizada, ou Nova Almeida atualizada, numa NVI, tá? Para você, principalmente se você não lê a Bíblia nas línguas originais, no caso aqui do Antigo Testamento em hebraico, tá? Porque você lendo em mais versões diferentes, você vai acabar, né, de captar aí várias informações bem importantes, tá? E compreender melhor a passagem bíblica. Então, o primeiro passo é esse: definir o texto bíblico. Você vai ler essa passagem várias vezes. Alguns autores recomendam até que você leia o texto bíblico umas 30 vezes, 50 vezes, entendeu? Então, assim, mas acredito que se você ler o texto que você definiu para o teu sermão umas 10 vezes, de forma meditativa, pausada, entendendo cada palavra, já vai ser bem importante, tá? Agora, a segunda coisa que eu faço, depois que eu já li a minha passagem, já analisei bastante, já li bastante, vi versões diferentes e por aí vai. Aí o próximo passo que eu gosto de fazer, eu também gosto de fazer, tá? É o fluxograma, tá? Tem vários livros, como por exemplo a Tríade Hermenêutica fala sobre isso, como ler e entender e aplicar o Antigo e Novo Testamento também, que é um outro livro muito legal, também ensina essa técnica, tá? E vários autores fazem isso. Eu faço o quê? Eu pego a passagem bíblica, essa passagem que vocês viram aqui, né? Porque aqui eu não consigo captar, né? Tá tudo em linhas, né, compridas e tal, então eu não consigo ter aí, sabe, entender a estrutura. Eu quero entender agora como é que o autor estruturou esse seu pensamento, como é que ele estruturou as suas ideias, tá? E a partir desse processo, então, eu acabo entendendo muitas coisas de maneira bem aprofundada. Por exemplo, aqui eu copiei, dei um Ctrl+C e Ctrl+V, colei aqui o texto, tá, dessa Bíblia online, tá? E coloquei aqui então o texto bíblico. Aqui ele já ficou assim, né? E aí o próximo passo então que eu vou fazer é o quê? Eu pego a passagem bíblica, eu pego o texto bíblico e aí eu vou marcar os verbos, tá? Eu marco todos os verbos desse texto. E aí, por que eu marco os verbos? Porque marcando os verbos eu vou conseguir identificar as orações, tá? Eu consigo identificar todas as orações. Eu consigo identificar todas as orações desta passagem. E uma vez identificadas as orações, eu agora começo o processo aí de produção de fluxograma. Fluxograma é o quê? Outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive eu já gravei uma outra aula, um outro vídeo mostrando, fazendo esse fluxograma de Salmo capítulo 1, verso 1 ao 6 na prática. Filmei toda a minha tela, só que ainda não postei. Depois desse vídeo que você está assistindo, eu vou postar esse vídeo onde eu faço esse processo aqui de fluxograma, beleza? Vou mostrar para vocês na prática aí como fazer isso daí. Então você vê que marquei aqui os verbos anda, detém, assenta, medita, está... Aqui o né? Verbo ser ou estar. Então eu marco e aí agora eu consigo identificar as orações, tá? E aí você pode ver algumas aulas na internet também sobre o que é uma oração e por aí vai. Isso vai te ajudar bastante, porque conhecer a nossa própria língua, a língua portuguesa, é um passo assim significativo para você entender melhor a própria passagem bíblica. Então aqui eu consigo agora estruturar, pego aquele texto bíblico que estava sem eu conseguir ver muita coisa, os paralelos e tal, e etc. E né, a forma como o autor está pensando, está organizando as suas ideias. Aqui agora no fluxograma eu já consigo ter esse passo a passo, tá? Tem várias metodologias, vários métodos de você fazer isso. Tem, por exemplo,
uma forma desse tipo de estruturação que utiliza a própria gramática, é bem mais complexa. Tem uma outra forma de estruturação que vai utilizar, por exemplo, que é o quiasma, né? Também, o quiasmo, né? É uma estrutura de X também. Então tem várias formas. Uma das mais legais aqui para preparação do sermão, que eu gosto muito de fazer, é o fluxograma. Então você vê aqui, eu fiz esse fluxograma, tá? Aqui agora eu consigo identificar, você consegue ver aqui, por exemplo, aqui eu consigo identificar o quê? A partir desse fluxograma, eu consigo perceber qual é o tema dessa passagem bíblica, e saber o tema dessa passagem bíblica vai me dar informações a respeito de qual deve ser o tema do meu sermão. E também, além disso, a partir desse fluxograma, eu consigo identificar que o meu sermão vai ter 4 pontos, tá? 4 pontos. O primeiro ponto está aqui: bem-aventurado é aquele, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como planta e tal, e etc. E aqui temos: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vai ser um sermão aqui de 4 ou 5 pontos. Por que 4 ou 5 pontos? Porque o versículo 3 aqui e o versículo 4, esses dois que estão em verde, eles formam um único ponto. Porque nessa parte, o texto bíblico está dando um exemplo, né, está apresentando 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo a respeito do bem-aventurado e o segundo exemplo é a respeito do ímpio. Está a compará-los a alguma coisa. Então é bem importante, né, a gente tá a entender essa questão. Então você percebe que, por agora vamos voltar lá no começo, eu falei: não comece o seu sermão pelo esboço. O teu sermão deve começar pela seleção do texto bíblico, o estudo do texto bíblico, e depois então a estruturação, né? Você faz aí um fluxograma. Você pode usar outros métodos também, né, para você entender e identificar os pontos. Só que o fluxograma, ele rapidamente me deixa claro aqui tudo, me mostra os paralelos, me mostra as conexões, me mostra as palavras que se repetem. Por exemplo, você vê aqui, eu já consigo ver que tem uma progressão, né? Anda, detém, assenta. Tá vendo? Então aqui, se você estudar, eu já fiz esse estudo aqui analisando um pouquinho essas palavras no hebraico. A primeira coisa que eu percebi é que todas essas palavras estão no pretérito, ou seja, estão, né, no tempo passado, tá? Bem-aventurado aquele que não andou, bem-aventurado aquele que não se deteu, bem-aventurado aquele que não se assentou, tá? E por aí vai. Mas aqui eu vejo uma progressão. Andar, tipo, o cara tá indo em direção a um caminho que ele sabe que é um caminho, né, de ímpios, conselhos de ímpios. O deter-se é parar, tem dá essa ideia de estacionar, ok? E o assentar-se dá a ideia de permanecer e habitar. E isso aqui eu já consigo identificar. Opa, então isso aqui no sermão eu posso também, né, trabalhar essa ideia de que o pecado, né, a apostasia não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um processo, né, no qual a pessoa vai cada dia negligenciando as pequenas coisas até que o cara assusta que já está aí, né, preso, né, de fato aí naquilo que é errado, naquilo que vai contra a vontade de Deus, né? Então aqui um outro contraste, uma outra coisa importante também que eu percebo aqui é esse contraste. Por exemplo, aqui fala do caminho dos pecadores e aqui fala do quê? Do caminho dos ímpios, caminho dos pecadores, caminhos dos justos. E a outra coisa agora que eu vou fazer lá na frente é agora olhar bem detidamente nessa passagem e agora definir as passagens que eu entendo serem, as palavras que eu entendo serem palavras-chave desse texto, e aí agora vou fazer um estudo aprofundado, utilizando um comentário bíblico, um dicionário bíblico, analisando essas palavras no original grego e por aí vai. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi, tá vendo que essas palavras que estão aqui sublinhadas com uma risca, né, com uma linha abaixo delas, por exemplo, palha, dispersa, prevalecerão, são as palavras que eu defini como sendo as palavras bem importantes para essa passagem. Então são passagens que eu vou estudá-las, tá? Vou fazer um estudo, né, delas de forma bem aprofundada para entender o significado dessas palavras. E fazendo isso, por exemplo, com a palavra medita, eu percebi que a palavra meditar aqui, no original, dá a ideia não somente de você ficar lá no texto bíblico, parado, analisar, não. Dá a ideia de meditar, dá a ideia de meditar, conforme está aqui, de falar e também a ideia de pensar. Então, quando fala na sua lei medita dia e noite, está querendo dizer que esse bem
bem-aventurado, ele medita na palavra de Deus, os seus pensamentos, né, estão em harmonia com a palavra de Deus, o seu falar também está em harmonia com a palavra de Deus. Isso aqui é o significado mais amplo aqui da palavra medita. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo, tá, é o seguinte: não comece o teu sermão pelo esboço. Deixe que unicamente a palavra do Senhor dê a você o tema do seu sermão e os pontos do seu sermão. Essa aqui é uma prática bem frequente para aquelas pessoas que sempre fazem pregações expositivas, tá? Mas infelizmente não tem sido a prática de pessoas que normalmente incorrem nos sermões temáticos, tá? Porque normalmente essas pessoas definem um tema, definem os pontos, depois vão atrás do texto bíblico para de lá então acharem, né, o tema as passagens que vão se harmonizar com o seu sermão. Agora aqui, só para terminar, você vê que tem aqui então meus pontos. Como é que eu iria fazer então, né, o meu esboço? Então meu sermão iria ter, né, dois pontos, tá? 2 pontos. Poderia ser o tema, por exemplo, o homem bem-aventurado, tá? E aqui, então, iria ter alguns pontos, 2 pontos não, né? Então, o primeiro ponto seria o homem bem-aventurado, tá? O segundo ponto poderia ser, por exemplo, a vida do homem bem-aventurado, tá? Porque aqui está falando, ou a prática do homem bem-aventurado, porque aqui está descrevendo isso, né? O que esse homem bem-aventurado faz. Aqui depois vai falar sobre, aqui eu poderia colocar o terceiro ponto, seria o bem-aventurado e o ímpio, porque aqui a Bíblia vai usar 2 exemplos para apresentar então quem é o bem-aventurado e quem é o ímpio. E por fim, aqui seria então o quarto ponto, seria o futuro, tá? Do homem, o futuro dos ímpios, tá? O futuro dos ímpios e o futuro do bem-aventurado. Então poderia ser alguma coisa assim. Então são ideias iniciais, porque isso aí eu posso refinar, mas o esboço do meu sermão seria exatamente isso, tá? Quem é um homem bem-aventurado? O primeiro ponto. O segundo ponto, a vida, né, ou as práticas do homem bem-aventurado. O terceiro ponto, então, né, seria o bem-aventurado e o ímpio. E o quarto ponto, então, iria ser aqui o futuro do bem-aventurado e do ímpio. É importante que também, na hora de você produzir o teu esboço, que você refine ele de maneira que tenha também uma progressão, que cada ponto tem alguma informação do ponto anterior. Mas aqui isso aqui já é assunto para um outro vídeo, beleza? Abraço para você, que Deus abençoe. Daqui a pouco você vai ter outro vídeo aí mostrando como é que eu produzi esse fluxograma, como é que você estrutura tudo isso, beleza? E aí, o que você achou disso? Como é que você prepara os seus sermões? Você gostaria de ouvir mais, de ver mais vídeos a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer muito grande aí de ouvir você, beleza? Tamo juntos.